Olá, eufêmias! Sejam muito bem-vindas ao espaço onde nós quebramos tabus e discutimos temas importantes do universo feminino. Eu sou Raíssa França, jornalista e cofundadora do Eufêmia. Estou ao lado de uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa, Lavínia Lins. Seja bem-vinda, mas eu preciso te apresentar primeiro. Me apresente. Porque eu achei lindo o que você mandou. Tá sim, senhora. Lavínia Lins é psicóloga clínica, pessoa, mulher e mãe. Alguém que busca compreender as várias nuances do sentir, sem ousar fazer listas ou aplicar fórmulas. Alguém de escuta atenta e respeitosa, alguém gente e humana. É isso. Mulher, te define tanto, né? Por isso que você foi nossa primeira convidada. E eu estou numa honra só. Muito obrigada. Que felicidade. Então, escolhemos um tema hoje, que na verdade não escolhemos, né? Abrimos caixinha no Instagram e aí botaram lá. Puerpério, saúde mental, entre outros temas também que a gente vai debater aqui. E o tema que a gente escolheu foi sobre puerpério e saúde mental, porque eu fiz uma pesquisa, na verdade algumas pesquisas, e percebi que não temos muitos assuntos, né? Não tem muita informação sobre isso. Por que a gente não debate? Porque, né? Veja só, além de a gente pensar que os temas que envolvem o feminino, ainda a gente está no processo de transição, que bom a gente está falando, a Eufêmia está aí para promover a ideia que a gente precisa falar sobre, mas eu acredito que tem uma questão importante, existe uma romantização, né, do processo gestacional, da maternidade, e aí a gente vai contrariar, quando a gente vai falar do puerpério e das consequências, né, dos efeitos do puerpério, a gente vai envolver alguns desafios. E ninguém quer saber muito sobre isso, porque em tese você está vivendo o melhor momento da sua vida. Como é que você vai parar para poder dizer que tem dor, que tem atravessamento, que você ama, mas que pode ser um processo dificílimo e que você não sabe o que fazer porque não está pronto, porque não tem script. Então eu acredito que tem muito a ver com essa relação muito dual, muito ambivalente dessa ideia de maternidade. Você acha que as pessoas elas já conseguem entender que não é tão romântico assim, a maternidade ela não é tão positiva o tempo todo? O que é que você acha? Porque eu lembro, assim, eu vou fazer só um comentário. Eu me recordo de que quando eu tinha lá para os meus 20 e poucos anos, né, eu tive uma amiga que engravidou e uma das primeiras, assim, do grupo. E aí eu fiquei, meu Deus, que lindo, ela mãe, grávida. E ela, nossa, eu tô super feliz, não sei o quê. Então, eu peguei uma fase, assim, das minhas amigas grávidas, né, nesse período, de muita romantização. E eu achava que a maternidade era isso. Até que depois eu comecei a perceber que não era desse jeito, né? Tipo, que tinha muita dor e que muitas mães falam, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe, né? Sim, a gente teve inclusive uma atriz que comentou alguma coisa assim numa entrevista e que o pessoal caiu em cima. Veja, eu acredito muito, Raíssa, que o que acontece é nem sempre a gente se sente à vontade para falar sobre os nossos afetos, porque a gente tem muito medo de ser julgada. E esse julgamento, por vezes, vem de uma outra mulher. Sim. Né? Porque há pessoas que têm uma ótima experiência a depender de muitas questões, desde físicas a emocionais, passando ali pela rede de apoio, passando pelo parceiro ou parceira que tenha compartilhando com você esse momento da construção da maternidade, mas a gente vê muito, principalmente na clínica, né? A gente escuta muito, né, os atravessamentos da maternidade. E as mães declaram, eu não tenho espaço para poder falar sobre isso, porque eu tenho muito medo dos olhares, eu tenho muito medo do julgamento, então eu calo. Né? Numa roda em que uma mãe para falar, eventualmente pode ter uma outra que se sinta à vontade e ali a gente começa um movimento. Mas quando há uma situação atravessadora ali, vamos dizer, finge ou não se sente à vontade para falar, a gente consolida a ideia de que é lindo, que é maravilhoso. E né? que se você fala, você talvez não seja uma boa mãe. Sim. E vem aquele discurso de tipo, mas você não queria ter filho? Você fez, agora você aguente, né? É basicamente isso, assim. É o mote da mulher, né? A mulher tem que sempre dar conta de tudo e imagina de uma coisa tão linda. Porque assim, se você for pensar um bebê, né? Ah, que lindo, que fofinho. Como isso pode ser ruim? Só que as pessoas esquecem que no processo gestacional há desafios, né? Tem uma mudança no seu corpo, tem uma mudança em toda uma estrutura se você trabalha, você fica com medo de
como é que vai ser esse mercado para te receber depois, se ele vai te receber depois. E aí já começam as angústias no processo anterior à chegada desse filho ou dessa filha. E aí, quando finalmente chega, você se vê naquela situação. Hormônios a mil, privação de sono, que é importante lembrar que a falta de oportunidade do dormir é, inclusive, uma forma de se torturar, né? Nas guerras. Então, se você olha... Pois é. E agora você imagine isso numa sequência sem fim. E o que as mulheres geralmente relatam, e eu passei por isso também, é que ali, o primeiro mês da vida do filho ou da filha, você fica achando que é interminável. Não, depois que fizer um mês melhora, depois que fizer 3 meses melhora, e você fica achando que aquela semana durou um ano. Porque você não dorme, e aí você esquece... Não come, você esquece de escovar seus dentes, você esquece de tomar banho, você tem que escolher entre dormir... Sim, ó. Ela se identificando, né? Se identificando. Pois é, então... tudo isso, ainda que você... mas tem uma ótima rede de apoio. Mas o peito é seu quando você amamenta. Então, é aquela demanda o tempo inteiro. Tem coisas que você não tem como delegar. Mas é importante lembrar que há coisas, sim, que você não só pode, como você deve delegar. Porque é ali, naquela oportunidade, que de repente você garante um espaçozinho para respirar e garantir só um tantinho assim de saúde mental. Ter espaços para você é uma coisa que a mulher também não se autoriza. Sim, vamos entrar nisso daqui a pouquinho, sem spoilers. Mas assim, uma coisa que eu achei muito importante, eu trouxe até os dados aqui do Ministério da Saúde de 2022, que mostra o seguinte, que 95% das mulheres brasileiras receberam assistência no parto. No entanto, apenas 70% dessas mulheres retornaram à unidade de saúde para a consulta de puerpério. E aí os principais motivos para a não realização da consulta são falta de informação sobre a importância dessa consulta, a falta de acesso aos serviços de saúde e problemas financeiros. Que a gente também tem que lembrar que tem todo um contexto, né? A gente não está falando só de mulheres privilegiadas, né? Estamos falando de mulheres de uma forma geral. E aí eu recordei de uma conversa que eu tive com uma mulher que com uma semana ela estava chorando e ela falou assim, eu não sou uma mãe boa o suficiente, eu não sou o suficiente para o meu filho. E ela estava naquele processo ali de puerpério, uma semana, né? Que ela tinha acabado de gestar. E aí eu falei para ela, mas você retornou à consulta, como foi? Você teve algum apoio, sei lá, de repente conversaram com você que você iria passar por isso, que você poderia ter várias sensações, assim, ela não. E ela, assim, uma mulher que dentro de um contexto de privilégio, assim. Mas eu fiquei pensando, até que ponto, de fato, existe esse cuidado com essa saúde mental da mulher durante esse período? Será que a gente cuida? Você acha que a gente cuida, que a gente não se fala sobre isso? É complicado, porque se você for parar para pensar... a desinformação é uma questão muito importante. Quando a gente fala em pré-natal, a gente já tem dados que apontam que esse pré-natal nem sempre é uma realidade para todas as mulheres. Então, se durante o processo gestacional eu não tenho informação sobre esse momento que é tão importante, que envolve a minha saúde física e mental e também a saúde desse feto, né, que vai vir a ser um bebê, avalie-se depois. Não tem. Então, talvez uma das medidas mais importantes a serem empreendidas está justamente nesse momento. Se ela está num pré-natal, vamos trabalhar. A gente tem uma psicologia voltada para esse tipo de situação, né? Aquela que, desde o momento em que a mulher está pensando em engravidar, intervir para poder falar sobre todas as questões que envolvem esse processo. Desde a tentativa, porque existem algumas mulheres que têm dificuldade, outras que até nem conseguem engravidar, durante o processo gestacional e o pós-parto, né? Porque cada fase tem um atravessamento. Se você não consegue engravidar, você também sofre. E a saúde mental pode estar comprometida desde aí. Então é importante que a gente fomente a ideia de que todas essas fases são carentes mesmo de informação, de apoio. E aí, o que é que acontece? Quando você está imersa naquela realidade de segurar o filho, amamentar o filho, trocar o filho, não dormir e tudo que de realidade se apresenta, você não para pensar, eu preciso
com quem eu vou deixar meu filho? Preciso deixar o meu filho para passar em consulta, vou escutar uma psicóloga, vou passar eventualmente até num psiquiatra, porque a gente tem situações, a depressão é uma doença, né? É um acometimento que muitas vezes carece de intervenção medicamentosa. Então, como é que você vai fazer isso? Com quem você vai deixar seu filho? Então, muitas vezes a gente vai precisar de uma rede de apoio, vai precisar de um parceiro que está ali para cumprir um papel também, que é muito mais do que uma rede de apoio, é também alguém que deve dividir as funções ali no que diz respeito aos cuidados com o bebê e com a mãe, para poder dizer, agora você vai, tire seu leite, se é que você amamenta, tire o seu leite e vai deixar aqui armazenado, você vai para uma consulta com alguém, e eu vou ficar, ou então alguém vai aqui e eu vou com você. Às vezes para tentar, para chacoalhar essa mulher que tá tão mergulhada que não percebe as suas necessidades. Tem um detalhe também, que eu vi um vídeo também de uma mulher, lá no canal lá do YouTube, que ela fala sobre assuntos de maternidade, e ela falou que durante esse período de puerpério, geralmente, quando a mulher recebe a visita, né, em casa das amigas, dos familiares, eles não olham para essa mulher. Eles vão procurar saber da criança, do bebê. E essa mulher muitas vezes está ali, visivelmente, né? Pedindo socorro, mas tá todo mundo, e ele tá dormindo? Ele tá comendo? Tá mamando? Mas se ele não tá amamentando, tem alguma coisa aí com você. Então, nesse processo que deveria ser de apoio e de cuidado com a saúde mental, de tipo, como você tá, né? Você tá bem? Como que tá dentro dessa estrutura? O que é que tá mudando pra você? A gente nem pensa, nem nos atravessa a ideia de que a mulher pode ter alguma necessidade. Ela tá ali, né, destruída. Mas as pessoas pensam, é isso, faz parte, tá tudo certo. O bebê é tão fofo, vamos concentrar nele. Vamos tirar foto. Isso. E algumas pessoas não perguntam porque podem se ver numa situação de como é que eu vou dar conta se ela me disser que não tá bem? O que é que eu vou dizer para essa mulher? E às vezes não se trata de dizer. Eu tenho uma amiga, no meu puerpério do primeiro filho, ela chegou na minha casa, ela disse, olha, eu sei que não é o momento, era pandemia, eu sei que não é o momento, vou de máscara, vou banhada no álcool, mas eu sei, porque eu passei há 2 anos por isso, eu sei que você tá precisando de alguma coisa. E você não vai me dizer, mas eu vou. E não se sinta invadida. Eu vou chegar na sua casa e eu vou perceber qual é a sua necessidade. Aí eu olhei pra ela, quando ela chegou, eu disse, eu só quero dormir. Aí ela fez, isso eu não posso fazer por você, mas eu posso ficar com ele chorando. Aí ela fez, quer saber, eu vou lavar sua louça. Vou fazer uma comida pra você. E aquilo dali me pareceu, num primeiro momento, assim, que doideira, ela tá arrumando o que fazer aqui, não faz o menor sentido, né? Mas eu não tinha alguém me ajudando naquele momento. E ainda mais num cenário pandêmico. Pois é, e aí quando ele finalmente dormiu, a comida tava pronta, a louça tava lavada, e eu pensei, que alívio. Então foi uma atitude que, se você pensar num primeiro momento, muito simples, que não necessariamente vai dizer, olha, isso é sobre saúde mental, mas que aquele conforto promove, de certo modo, né? Uma saúde, ainda que momentaneamente, da minha mente, que relaxa naquele ambiente, que é meu, naquela casa, que é minha, que muitas vezes eu esqueço, porque não tem como dar conta também. Então, são atitudes mínimas dessa rede de apoio que podem, com certeza vão, melhorar muito a vida da mulher que está passando por essa experiência. E aí, quando a gente fala em rede de apoio, a gente vai falar agora sobre os homens. Sim. Poderia dar um zoom assim na minha cara? Homem. Não, gente, mas assim, é porque eu escuto muito, né? De tipo, mas o pai tá ajudando, mas o pai tá, sabe? Mas o pai, ele não pode fazer muita coisa, porque ele não tem o peito, né, pra amamentar. E aí tem muito esse discurso. E eu discordo bastante, porque eu acredito que ele é papel essencial ali na construção de tudo, né, daquele momento. E como a vida da mulher muda muito, ele precisa estar ali para dar aquele suporte também nessa mudança. E aí, qual o papel desse pai, assim, que a gente precisa falar? Porque se tem muita maternidade para a mulher, né? Mas é uma escolha da mulher, quem gesta é ela, quem muda a vida é ela. E assim, esse homem, né? A gente vê a diferença, por exemplo, entre a licença maternidade e paternidade. Por que nós temos essa diferença? Se os dois fizeram
Os dois são pais, né? Então eu acho que tem essa construção que a gente precisa também debater. E aí, o que é que você acha, assim? O que é que você diz sobre essa questão da paternidade, desse papel do homem como, eu não digo nem só como rede de apoio, mas como essencial para essa construção mesmo. Se a gente inclui o homem parceiro, pai, na rede de apoio, talvez a gente diga, né, ali silenciosamente para ele que quando ele estiver disponível, quando ele tiver afim, apoiar vai ser um favor. E na verdade, cumprir o papel de pai, né, de pessoa que está diante do desenvolvimento de uma criança é outra coisa, está para além, né? Imagina se a mãe dissesse, não, eu agora pari, o filho está aqui, Toma que o filho é teu. né? Não é bem assim. Eu gosto de pensar que existe uma corresponsabilidade. Tá, você não tem o peito, mas a mulher também pode extrair esse leite, armazenar esse leite, que pode ser esquentado, tem um período, enfim, ali que ele pode ficar armazenado com segurança, e ele, de repente, ofertar com uma colher dosadora, ou até mesmo com uma mamadeira, ainda que pontualmente, enquanto essa mulher toma um banho, enquanto essa mulher dorme um pouco, entende? E participar, criar vínculo com a criança, né? Depois dizem que a filho é muito apegado à mãe. Porque ela tá ali o tempo inteiro ofertando. E não que isso seja uma coisa ruim, isso é maravilhoso. Uma coisa aqui, por isso que perfeito, perfeito. Mas a criação de vínculos se dá pela aproximação. Sim. Né? Então, esse pai, ele deve estar. No mundo ideal, a gente deveria conversar com os nossos parceiros, né? Sobre isso. Dizer, eu quero ter... Meu sonho é ter filho. E você acha que os homens entendem do puerpério? Olha, eu acho que se eles não entendem, a gente tem que fazer eles entenderem. Porque eu fiquei pensando agora sobre isso. Será que é conversado, eles sabem o que é? Se não sabem, né? Vamos lá, pré-natal existe para isso. Converse com seu obstetra, né? Vamos, doutor, eu preciso falar sobre puerpério com o meu Porque parceiro. depois ele vai dizer que a pessoa tá louca, né? Isso, e assim, Não, você tá louca. existe uma polêmica também, Raíssa, que eu preciso salientar. Quanto tempo dura o puerpério? Sim. Né? Então, 40 dias é o puerpério, 3 meses é o puerpério. Gente, não dá. A experiência é do hormônio, o corpo, existe ali uma fase em que os hormônios estão, mas a gente também está falando de subjetividade, a gente está falando de sofrimento psíquico, não dá para colocar numa métrica. Tem mulheres que relatam que o puerpério durou 6 meses, outras dizem que até hoje, depois de 2 anos, ainda sentem os efeitos do puerpério. E acha que tá ainda 2 anos depois do puerpério. Pois é. Porque, na verdade, o que é o puerpério? Né? Envolve, inclusive, um luto. O luto Sim. do corpo, o luto da vida. Exatamente. Menina, eu ia durar 5 anos. Não, assim, eu tenho brincadeiras, né? Eu não sou mãe, tô falando assim, mas não sei, mas eu tenho uma questão muito forte com liberdade, né? E você acaba se privando, né, dessa liberdade. Você muda muito. Nossa, eu tô num processo de transição de carreira, já tô me sentindo meio atrapalhada em algumas coisas, porque é uma mudança. Imagine você ter um filho, uma filha, uma criança que depende de você, né? Que você tá ali, que muda tudo, que você... Eu sou controladora, então, tipo, amanhã estarei fazendo isso tal hora, e você não vai estar tal hora fazendo isso. E aí é uma mudança muito grande. E aí você falou sobre o tempo do puerpério, que é muito individual, digamos. Mas o que é que se a gente não cuida dessa saúde mental durante esse período, o que é que pode desencadear? Nossa. Depressão é uma das situações que a gente percebe com maior frequência, né? E cujo tratamento, se não bem feito, bem amarrado, com psicoterapia, intervenção medicamentosa que muitas vezes é necessária, isso pode desencadear um problema que vai ficar. Né? E aí a gente tem outras consequências, porque a criação de vínculo não se faz, a gente vai ter ali uma questão entre essa mãe e esse filho ou filha, e outros problemas vão vir, porque essa pessoinha vai crescer e aquilo pode se tornar eterno. Ansiedade, né? A gente
percebe muito questões relacionadas com o corpo, porque eu não me entendo mais como aquela mulher que eu fui, então eu olho para o meu corpo, não me Não entendo bem, não reconhece, né? reconheço, olha, meu peito caiu, minha barriga tá enorme. Então mexe muito com a autoestima dessa mulher e ela simplesmente começa a se relacionar muito mal com ela e com tudo ao redor. Então, se antes eu me sentia confortável para sair com as minhas amigas, né? Hoje não, porque eu olho para mim, nada me cabe, eu não me reconheço ali. Então, eu não gosto de falar nos nomes dos transtornos, Sim. eu gosto de chamar assim, sofrimento psíquico. Sofrimento. Sofrimento. O que nome a gente vai dar não importa. Na verdade, quando a mulher vem falar sobre os efeitos do puerpério, ela vem falar de uma angústia, ela vem falar de um medo, de um desespero, de uma E o coisa que nome, está aqui né? e que não tem nome, né? Eu gosto de dizer que os colegas da psiquiatria são maravilhosos para poder pensar nos nomes e a gente gosta, né? E se põe à disposição para escutar o sofrimento, sem precisar dar um nome a eles, porque muitas vezes nem tem, Raíssa. Às vezes é uma angústia, é uma angústia, é uma angústia, é um medo. E aí a gente pretende, com o trabalho da psicoterapia e da análise, acolher esse sofrimento e lembrar essa mulher que a maternidade não está pronta, que ela está a construir junto com esse filho e com essa filha, inclusive porque você pode ter depressão pós-parto até na segunda gestação, no segundo puerpério. Ah, mas você não sabia? Sim, mas as experiências são diversas, inclusive você é outra mulher, diferente daquela anterior, o momento da sua vida é outro, a gente não sabe como é que esse corpo vai reagir, com o passar da idade também há mudanças, então calma, né? Vamos falar sobre isso, é o meu convite, assim, se dê a oportunidade de falar sobre aquilo que atravessa você, de entender um pouquinho, né, de onde vem tudo aquilo, esperar com calma, mas não necessariamente deixar que o tempo resolva, porque isso pode ter um preço muito alto e a gente não merece, a gente precisa desse espaço. E aí a gente pede ajuda ou as pessoas notam? Olha, Nos ajudam. eu diria que, a depender de como a mulher se relaciona com os afetos dela, ela vai ter muita dificuldade de reconhecer que ela precisa de ajuda. Então, nem ela nem vai pedir, nem se alguém ofertar algum tipo de ajuda, ela vai entender que ela precisa dessa ajuda. Mas talvez seja com discussões como essa que a gente comece a sugerir. Olha, essa angústia aí que você está sentindo pode ser um sinal, né? E o que é que custa a gente ter um espaço para falar? A gente não precisa estar num super sofrimento para buscar um espaço em que a gente possa descarregar o lixo que a vida produz dentro da gente, né? As dores, os atravessamentos, espaços para que a gente possa ser a gente. Às vezes é aquele espacinho, a mulher diz, olha, eu não tô trabalhando, eu não tô conseguindo estar com as minhas amigas, mas esse tempinho que eu tenho aqui para poder falar, né, na psicoterapia, por exemplo, sobre o que eu tô sentindo, ou até numa rede de apoio junto a amigas, ou num grupo terapêutico, enfim. Vamos juntar mulheres para poder falar, porque quando eu escuto o que você está falando, puxa, eu Se acho. identifica, né? E aí eu posso ter um pouquinho mais de facilidade de reconhecer o que eu tô sentindo, naturalizar o que eu tô sentindo, acolher o que eu tô sentindo, isso, de alguma forma, Não se essa sentir oriental. estranha, né? Eu acho que a gente tem nós mulheres, nós temos um pensamento que é como se fosse assim, ah, mas eu tô sentindo isso e só eu tô sentindo isso. Só eu estou passando, né, por essa situação. E às vezes se julga muito, se critica muito. E aí quando você vai para uma roda de conversa, você assiste sei lá, um episódio, ou ouve alguma coisa que é relacionada, direcionada a isso, você vê que você não é estranha. Tipo, muitas mulheres passam pela mesma coisa, pela mesma dor, né? Pelo mesmo sofrimento, só que cada uma na sua camada diferente, digamos assim, né? No seu papel diferente. Perfeito. E aí, assim, acho que pra gente fechar, né, finalizar, assim, e refletir um pouco sobre esse processo. Como é que a gente entende, Lavínia, que a vida mudou? E como é que a gente consegue ser mais afetuosa com a gente? Mesmo durante esse período de puerpério, mesmo durante nossas mudanças, né? Como é que a gente... Olha, eu acredito muito, assim, que é um processo individual, né? Para cada mulher vai haver um sinal, vai haver um movimento para entender essa mudança. Mas
numa experiência pessoal e na experiência da escuta clínica, eu percebo que o filho por si só, ele te diz o tempo todo que sua vida mudou. Né? Justamente por conta das coisas que você deixa de fazer ou passa a fazer que você não fazia antes, em razão dessa relação, dessa construção. O mais importante, Raíssa, é a gente reconhecer nossa humanidade. Né? Não está pronto mesmo. Essa angústia que a gente tem de entregar tudo, como se tivesse, né? Como se tivesse um manual, a coisa está prescrita, tá aí, faça, resolva, aconteça, você é perfeito. Não. A gente tem conceitos, inclusive na psicanálise, que falam da mãe suficientemente boa. E a mulher diz, eu não sei se eu estou sendo boa o suficiente, eu não sei se estou sendo boa o suficiente. Suficientemente boa não é perfeita. Suficientemente boa é aquela que dá o que é possível e quando é possível de dar, e aquela que quando falta, vai lá e conserta. Eu ensino meu filho bastante, e minha filha, quando demonstro para essa pessoinha que eu não dou conta de tudo, né? Eu já estou educando essa pessoa a entender que ela também não precisa dar conta de tudo. Então, o acolhimento talvez passe, né, por isso, passe por entender que você não precisa dar conta de tudo. Que ninguém dá conta de tudo, porque não é uma questão sua, não é uma incompetência sua, é a sua humanidade falando. Então, vamos falar de humanidade, né? Independente se você é homem, mulher, se você é mãe, se você não tem a obrigação de dar conta de tudo. Seja ser, seja pessoa, seja gente, entenda e acolha as suas ambivalências, você vai variar, você vai, como todo mundo. Talvez as pessoas não falem sobre isso, talvez elas tenham medo de confessar que falham. Mas todo mundo falha. E sobre o puerpério, o que você disse para as mulheres que estão nos assistindo? Várias. Então, o que é que eu digo? Tem que botar lá para cima, porque é isso. O puerpério existe, né? Ele está disponível para toda e qualquer mulher, independente da idade, da classe social, da orientação sexual, né? O que a gente pode fazer é ficar alerta, ver os sinais mínimos desse deixar-se, né? Acolher o que a gente sente e escutar também quem está do nosso lado, que a gente sabe com quem a gente pode contar, Raíssa. Ainda que nos dedos de uma mão você só tenha um dedo para eleger, a gente tem alguém que olha pra gente e diz, deixa eu te ajudar, receba ajuda, né? Você não é menos coisa alguma se você recebe ajuda, se você se dá essa oportunidade. E nas coisinhas mínimas, às vezes é isso, como aquela amiga que foi lá, que lavou a louça, que fez a comida, se dê essa oportunidade. Quando sair para uma psicoterapia, ou se for assim para um cantinho da sua casa para fazer online, e mesmo que o filho ou a filha esteja chorando por trás, lembre que aquele tempo que você está deixando de ofertar alguma coisa para aquele bebê é um tempo em que você recarrega um pouco a sua energia, você faz bem para você mesmo e quando você voltar para ele ou para ela, você volta melhor. Então, é essa a ideia de que não tem como a gente cuidar de alguém se a gente não tiver bem cuidada, minimamente, né? E aí vai construindo, o tempo vai passando, organicamente alguns efeitos também vão cessando, a gente tende a aliviar e a maternidade é para além desse momento, tem muita coisa por vir, então você precisa ficar bem, você precisa se cuidar e merece. Muito bem. Menina Lavínia, dá vontade de abrir uma caixinha, bota ela lá e levar pra Me leve! e ficar todo dia. Me leve! Vai todo Pois é, vamos. Aí bota Vamos. vocês dois e lá. A gente vai de caravana. Vamos. Vamos. Não, você é um abraço, você sabe disso, Obrigada, né? Raíssa, você também. Muito obrigada. Eu que sou muito feliz de ter você por perto. Estou feliz demais por abrir, né, esse momento e esse projeto tão bonito do Eufêmia. Eu tenho muito orgulho de você, de todo mundo que compõe essa equipe tão maravilhosa. Pra frente. Obrigada. Subindo. Vamos. E você que tá aí, que assistiu o episódio, compartilhe, deixe seu comentário, nos ajude nesse processo para que a gente continue fazendo outras séries, outros episódios, trazendo assuntos que são considerados tabus no universo feminino. Vamos conversar, vamos falar. Tchau, tchau.